Olá turma, sejam bem-vindos à nossa revisão de história, tratando dos capítulos 1 e 2, respectivamente, Tempo e História e Registros da História. Estes serão os capítulos que trabalharemos na nossa avaliação parcial da próxima quinta-feira. Então, começando essa breve revisão, vamos ver o conceito de tempo, a questão do tempo, em que, ao analisarmos o passado, estabelecemos relações com o presente. Então, fazemos uma relação com o tempo. Então, quando percebemos a passagem do tempo por meio da observação da natureza e do crescimento dos seres vivos, por exemplo, estamos acompanhando o tempo da natureza. Ele não depende das ações humanas e se manifesta por meio de fenômenos naturais, pôr do sol, nascer do sol, fases da lua, o crescer das plantas, a muda dos pássaros, tudo isso faz parte da passagem do tempo, da observação do tempo da natureza. Ao longo dos anos, os seres humanos desenvolveram unidades de medida para contribuir na organização do tempo, criando instrumentos como relógios e calendários. Ou seja, o ser humano criou unidades de medida para controlar, para medir melhor o tempo. Dessa maneira, essa maneira de organizar e medir o tempo por meio de instrumentos tornou-se conhecida como tempo cronológico e é um dos aspectos culturais da nossa sociedade. Então, o relógio, o despertador, o calendário, mais antigo, o relógio do sol, que baseava, que não é relógio de sol, mas era através do sol que batia na pedra, fazia uma sombra, da qual antigas sociedades sabiam que horas eram. Então, esses instrumentos criados pelos seres humanos são para medir o tempo, são chamados de tempo cronológico. Na página seguinte, temos o tempo histórico, que é outra maneira de percebermos a passagem do tempo. Esse tempo é chamado tempo histórico e é utilizado como recurso pelos historiadores para explicar os diferentes ritmos de transformações das sociedades ao longo dos anos. Então, analisando o tempo histórico, podemos perceber os ritmos de transformações das sociedades, verificando que cada grupo se desenvolve de maneira diferente, dependendo de sua cultura e de seus costumes. Ao observarmos roupas de épocas passadas, por exemplo, estamos analisando o tempo histórico e verificando como o costume de se vestir mudou ao longo dos anos. O mesmo a gente pode fazer com o processo de ver instrumentos, objetos, como o telefone, como ele muda ao longo dos anos. Podemos fazer isso também com a nossa linguagem. Por exemplo, o você que nós usamos hoje, que era o voz mercê de um tempo atrás, de mais antigamente, que vai se adaptando, a linguagem muda também. Nós podemos fazer essa análise, no caso, tempo histórico, quando conseguimos analisar as mudanças históricas através de objetos, da linguagem, da música também. Quando fazemos essa análise, isso se chama tempo histórico. Processos de diacronia e sincronia. Para analisar o tempo histórico, é possível adotar duas perspectivas diferentes. Perspectiva diacrônica, que é quando se estuda uma sociedade através do tempo, analisando todo o processo que constituiu as transformações ao longo dos anos. Por exemplo, para entender como o Brasil se transformou em uma república, é necessário analisar o que aconteceu anteriormente durante o Brasil Império e o Brasil Colônia. Ou seja, pegando outro exemplo aqui, para analisar Copa do Mundo de 2002, Brasil campeão. Para analisar como o Brasil chegou à final da Copa do Mundo, é preciso fazer uma análise diacrônica através do tempo e ver desde a primeira fase, ali as eliminatórias,
onde vai a classificação, até o processo que começa a Copa do Mundo, as fases de grupos, primeira fase, segunda fase, até o final, a final da Copa do Mundo, tá? Essa é uma análise diacrônica através do tempo. Outra análise é a perspectiva sincrônica, sincronia, quando se estuda uma sociedade analisando os fatos que ocorreram ao mesmo tempo em outras regiões. Por exemplo, para entender a história do Brasil da época colonial, é importante analisar os acontecimentos ocorridos também na Europa e na África nesse mesmo período. Se pegarmos esse exemplo que eu usei do Brasil na Copa do Mundo de 2002, para entendermos como o Brasil se tornou campeão mundial da Copa do Mundo masculina de 2022, nós podemos fazer uma análise de como estava o time da Alemanha no mesmo período, como estava o time da Itália no mesmo período, como estava o time dos Estados Unidos, a seleção, no caso, o time que eu falo é seleção de cada um desses países, né? E de outros que participaram da Copa do Mundo, para a gente poder entender qual foi o processo para que o Brasil se tornasse campeão. Então nós estamos fazendo uma análise ao mesmo tempo. Como é que o Brasil estava ao mesmo tempo que a Alemanha? Como é que a Alemanha estava? E eu estou falando aqui de seleções. Como é que a Alemanha estava ao mesmo tempo que a Espanha, né? Como é que esse conjunto todo estava para a gente entender numa perspectiva sincrônica, tá bem? Daí vocês já estão muito espertos nesse quesito, nós vamos para o capítulo 2, Registros da História, na página 288. Onde falaremos do estudo do passado. O estudo do passado nos possibilita conhecer sociedades que viveram em outras épocas. Para isso, a gente se baseia nas fontes históricas, que são os vestígios deixados pelos seres humanos. Todos os vestígios utilizados pelos seres humanos, no qual os pesquisadores utilizam para entender o passado, entender a história, nós chamamos de fontes históricas. Essas fontes históricas podem ser fontes materiais, podem ser fontes orais, podem ser fontes imagéticas ou fontes escritas, né? E é importante vocês saberem quais são as fontes escritas, exemplos, né? Fontes imagéticas, fontes materiais e fontes orais. Pulando para a página 291, tá? Nós vamos ver o trabalho dos historiadores. Quem são os historiadores? Os historiadores são os profissionais que analisam as fontes históricas, comparando e interpretando os vestígios deixados pelos seres humanos. Ao analisar uma fonte histórica, o historiador deve fazer questionamentos para investigar os tipos de informações que ela pode fornecer sobre o modo de vida das sociedades, tá? Então, os historiadores, eles analisam as fontes históricas, fazem uma investigação, comparam e interpretam para poder construir a história, tá? Aqui nós temos esse exemplo, né, de um relevo romano do século I. E pulando para a próxima página, 292, vamos ver a construção do conhecimento. Como vimos, as fontes históricas são fundamentais para o estudo da história. Por meio da análise das fontes, os historiadores desenvolvem as interpretações sobre o passado. Como diariamente novas descobertas são feitas por meio de pesquisas e novas fontes são encontradas, a construção do conhecimento histórico está em constante transformação. Dessa maneira, determinadas verdades históricas passam a ser questionadas por novas interpretações feitas pelos historiadores. Ou seja, com base em novas descobertas, né, os conhecimentos que nós temos da história podem mudar, né? Então, se nós temos um determinado conhecimento
sobre a história hoje, com base nas pesquisas, com base nos estudos que pesquisadores e historiadores vão fazendo, nós podemos ter novas informações, e essas novas informações podem construir, moldar melhor o nosso conhecimento sobre o passado. Os sujeitos históricos são todas as pessoas que participam do processo histórico, sendo fundamentais nas ações de transformação cultural, política e econômica de uma sociedade. Existem sujeitos históricos individuais e sujeitos históricos coletivos, que são os casos dos movimentos sociais, né? Para a construção do conhecimento histórico, é importante analisar o papel de todos os sujeitos históricos, sejam eles individuais ou coletivos, ou seja, de todas as pessoas que fazem parte da sociedade. Então, os sujeitos históricos, eles podem ser tanto figuras ditas importantes, como um presidente, como um governador, como um general, né? Como um prefeito, como um padre, né? Mas também pode ser pessoas mais, entre aspas, simples, desconhecidas, né? Como eu e você, que fazemos parte da história. Nós fazemos parte dessa construção do conhecimento, uma construção da sociedade, numa transformação cultural. Então todos nós somos sujeitos históricos porque fazemos parte da história e fazemos uma construção dessa história na sociedade, tá bom? Então sujeitos históricos podem ser figuras conhecidas, figuras importantes, ou podem ser figuras desconhecidas como eu e você, tá bom? Sabendo disso, nós fazemos essa breve revisão, tá? Lembrando que isso é uma revisão só para nortear o caminho que vocês vão fazer da nossa avaliação, tá? Mas é preciso que vocês sentem, vocês estudem, vocês leiam esses capítulos para ter um melhor aproveitamento na nossa avaliação parcial. Dito isso, espero que vocês tenham uma boa prova, bons estudos, uma boa avaliação e até quinta-feira. Tchau, tchau.